Meu irmão e minha irmã, hoje dia 14 de agosto, a igreja se recorda e comemora São Maximiliano Maria Kolbe, este polonês franciscano que é recente, do século passado, morreu em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, durante a sua vida, durante o seu apostolado, foi o grande propagador da devoção a Maria, fez diversos escritos sobre teologia, sobre dogmática, sobre os mistérios de Deus. Por ser polonês, foi levado a Auschwitz, no campo de concentração, e morreu dando a sua vida por uma outra pessoa. Se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família que estava ali preso juntamente com ele. Deu a sua vida, mesmo não sendo obrigado, por assim dizer. Cumpriu o dever que Cristo mesmo instituiu de oferecer a própria vida em resgate de outra vida. Vamos escutar o que nos diz então o Evangelho do dia de hoje, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, e os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que começa a falar a respeito da sua paixão. De fato, é o segundo anúncio da paixão que Jesus faz. E não é compreendido. Porém, o centro do Evangelho não é esse, é outro. Este episódio interessante de Jesus que manda Pedro pescar com um anzol. Pedro não era pescador de anzol. Pedro pescava com as redes, porém pescava, entendia de peixes e sabia bem que da boca de um peixe não poderia tirar uma moeda. Antes o peixe era o alimento. Como assim tirar uma moeda da boca de um peixe? Porém Pedro obedece a Jesus, não questiona. Vai até o mar, joga o anzol, de fato pesca o peixe e encontra uma moeda. O paralelo com esta leitura que nós devemos fazer é o episódio de Jonas. Jonas que foi engolido por uma baleia, por um grande peixe, e depois foi cuspido na praia. Foi apresentado a sua missão, a missão de defender Deus, de anunciar Deus, a conversão dos pecados, de anunciar que os homens deveriam mudar de vida. Jesus, que paga a moeda ao templo, tem também este intuito. Pagando o imposto, Jesus está dizendo assim: eu não deveria pagar, porque eu, sendo filho de Deus e o templo sendo de Deus, não tenho obrigação de pagar. Porém, diz Jesus, para não causar escândalo, pago o imposto. Que esta moeda, assim como Jonas, sirva de testemunho contra vós. Que vendo esta moeda, vos lembreis de Jonas, que vos chamou à conversão, vos chamou a mudar de vida, vos chamou a ver as coisas com outros olhos, vos chamou a reconhecer em Jesus o Filho de Deus. O Filho, vamos dizer assim, do dono do templo. O que é então que este Evangelho pode dizer para nós neste dia? A primeira leitura de hoje nos dá uma recomendação. Amai os estrangeiros. Por que amai os estrangeiros? Porque os estrangeiros são aquelas pessoas de passagem, que não têm como carregar bens, carregar dinheiro para pagar pelos favores recebidos. São pessoas desconhecidas, são pessoas que hoje estão, mas amanhã vão embora. São pessoas que talvez não tenham um lugar fixo onde viver, estão peregrinando por aí. Amai estas pessoas, diz Jesus, diz o melhor, a primeira leitura do livro do Deuteronômio.
O que então tem a ver esta leitura com o Evangelho de hoje e com a nossa vida cotidiana? Jesus também foi estrangeiro. Jesus foi e se apresentou para ser amado. Fez esse convite: me amai, porque eu sou filho de Deus, eu sou Deus mesmo. Nós muitas vezes vemos Jesus apenas como este estrangeiro que passa, como esta pessoa que veio por um tempo, passou no mundo e foi embora. E não amamos a Jesus de fato, não nos entregamos de fato àquilo que ele pede de nós. É preciso amar os estrangeiros, e Jesus também foi esse estrangeiro que passou no nosso meio. Além disso, com este episódio do pagamento do imposto, Jesus nos ensina duas coisas, pelo menos. A primeira, que ser cristãos, que ser católicos, que amar a Deus, não nos desobriga de fazer as coisas do mundo. Se tem os impostos para pagar, temos que pagar os impostos. Temos que cumprir e obedecer às regras do dia a dia da nossa civilização. Não sou católico, então vou andar a 100 por hora numa estrada de 30. Sou católico, então vou deixar de pagar o meu IPVA, o meu IPTU. Nada disso. Ser católico, ser cristão, não me desobriga das coisas do mundo que todos os civis são obrigados. Segunda coisa que esta parábola nos ensina é que Jesus, para pagar este imposto, não tirou do dinheiro da bolsa comum, que nós sabemos Judas carregava esta bolsa das ofertas, do dinheiro que eles tinham. Não tirou dali, ou seja, não tirou dos seus próprios benefícios, não aproveitou do dinheiro que era de todos para cumprir a sua obrigação. Às vezes nós queremos cumprir as nossas obrigações servindo-nos do trabalho de outras pessoas. Coisas que eu deveria fazer, eu deixo a outros, peço que outros, obrigo que outras pessoas façam no meu lugar. Peço, reza por mim. Nossa, você que está sempre na igreja, faça uma oração potente por mim. E eu mesmo não rezo. Delego a oração que eu deveria fazer a outras pessoas. Ou então, peço que outros, e exijo que outros trabalhem no meu lugar, por exemplo, nas pastorais. Delego as coisas. Não, com Jesus que pega esta moeda na boca do peixe, ou seja, uma moeda que não era de ninguém, Jesus está dizendo: é você mesmo que tem que cumprir com as suas obrigações. Você mesmo tem que dar um jeito de cumprir. Não se aproveite das situações. Não se aproveite do bem de todos para o próprio proveito. Que esta palavra, à luz daquilo que São Maximiliano também nos deixou como testemunho, nos ajude a abrir mão da nossa vida, a abrir mão das coisas, a acolher o estrangeiro. Maximiliano não conhecia aquele homem que estava ali com ele no cárcere, porém deu a sua vida por ele. Que a gente possa amar o estrangeiro a este ponto de dar a nossa vida por aquele que nós não conhecemos. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.